Cordiais saudações. Nesta quinta conversa com pais e mães dos meus alunos de primeira série no ensino médio, vou apresentar o boletim de física. Esse é um instrumento em que eu coloco em uma página por aluno todas as informações que eu recolhi sobre a avaliação e o trabalho nesse período. Ele não é um documento oficial da escola, mas é um instrumento que permite a pais e alunos acompanharem o desenvolvimento e a avaliação da aprendizagem. Eu passo a apresentar agora esse boletim na tela do computador para que eu possa mostrar a organização e a simbologia deste instrumento. Então, essa é a parte superior do boletim de física de um aluno fictício que eu chamei de Jarva Silva Silveira, de uma turma fictícia 3000. Então, primeira parte se refere ao relatório de notas, dividido por trimestre. Então, notas. De 1 até H são os 8 tópicos que eu pretendo avaliar no primeiro trimestre. Então, notas de prova. Destacar aqui, foram 8 provas realizadas, nas quais este aluno fictício obteve nota superior a 60% em 3 provas. A primeira, a C e a G. A segunda e a primeira nota são as melhores notas do período multiplicadas pela fração de provas realizadas. Então, como este aluno fictício aqui realizou as 8 provas, escolheu como primeira nota a melhor nota do período e como segunda nota a segunda nota do período. Cada prova tem peso máximo 1,50, portanto, a nota máxima que o aluno pode obter em provas nesse primeiro período seria de 15 pontos, ou 60% da avaliação do trimestre. No final do período, eu permito que o aluno escolha quais provas ele deseja recuperar. Havia 5 provas na qual o Jarbas não havia conseguido média. Ele solicitou recuperar 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 provas que ele solicitou recuperar, na prova C ele já tinha média e acabou não recuperando. Não aqui. 2 provas nas quais ele não tinha média, ele também não solicitou a recuperação. E em 3 provas ele conseguiu melhorar a sua nota. A prova B, ele passou de 0,22 para 0,43, a nota melhorou, mas não alcançou a média. Na prova D, passou de 0,75 para 1,05, alcançou a média, que é 0,9 no primeiro trimestre. E na prova H, passou de 0,54 para 1,30. Então, nesses casos aqui, conta a melhor nota para fazer esta soma. Então, esta soma consiste, na verdade, na soma desta, 1,50, dessas 10 notas, deve resultar, então, no 9,77. Para os temas, a situação é parecida. O aluno, cada tema vale meio ponto, 0,5. Esse Jarbas Silveira me entregou, então, os 8 temas, mas em 3 deles somente conseguiu acertar 60% do tema. A recuperação do tema é, na verdade, a nota da prova dividido por 3, pois o peso do tema é 1/3 do peso da prova no resultado final da avaliação. No mais, a situação é parecida. Escolhe-se as 2 melhores notas e soma-se as notas melhores de cada situação.
Então, a soma dessas 10 notas que eu assinalei deve resultar em 3,03. E, por fim, as notas de laboratório. O laboratório são 8 trabalhos entregues por quartetos, então é uma avaliação de grupo, e também repete-se a primeira e a segunda melhor nota desses 8 relatórios, chegando a um total de 10 notas que podem ser somadas, totalizando o total de no máximo 5 pontos de laboratório. No segundo trimestre, o sistema de notas é muito parecido com o do primeiro, mas aumenta o peso das avaliações, porque na nossa escola o primeiro trimestre tem peso de 25 pontos, o segundo trimestre tem um peso de 35 pontos, então para atingir esse total de 35 pontos, no segundo trimestre cada prova tem peso de 2,10 pontos, totalizando 21 pontos de prova. Cada tema tem peso 0,7, totalizando 7 pontos, e cada laboratório tem peso 0,7, totalizando mais 7 pontos. No terceiro trimestre, os pesos são parecidos, mas no terceiro trimestre a nota máxima é de 40 pontos. Portanto, as provas passam a valer 2,4 pontos, os temas passam a valer 0,8 cada tema e o laboratório 0,8 cada tema, totalizando 24 pontos de prova, 8 pontos de laboratório e 8 pontos de tema. No relato de observações, eu anoto as atitudes que foram registradas durante um determinado período. Então, algumas atitudes podem ser: quando o seu filho falta, ele deve me trazer uma justificativa, pode ser um bilhete da família. Quando eu entrego o boletim no final do trimestre, ele deve trazê-lo assinado para conferir que a família acompanhou. Anota também quando me ajuda a realizar o experimento, vai para o quadro. E quando ele falta, deve também apresentar a justificativa. Depois faça um parecer descritivo, que dá uma ideia de quantos pontos foram avaliados no trimestre, do rendimento parcial do aluno e de algumas recomendações que são geradas pelo computador a partir do desempenho médio do aluno neste período. Há um espaço reservado para participações em Olimpíadas. Cada Olimpíada pode gerar para o seu filho 2 pontos extras, se ele conseguir gabaritar a prova, o que é muito raro, mas alguma pontuação, no caso aqui, o Jarbas conseguiu 0,85 na Olimpíada de Física. Coloca um ranking no qual a nota do aluno é comparada com a nota de todos os meus alunos e com a nota dos seus colegas de turma. Então, no primeiro trimestre, esse aluno fictício, Jarbas, teria ficado em 30º entre os 32 alunos da turma 3000 e em 94º lugar entre todos os meus alunos. O resultado final no ano seria esse aqui. No resumo do ano, qualitativo, o ATT significa atitudinal. Se refere a pontos extras que eu atribuí ao seu filho por atitudes positivas e ou negativas. Há uma tabelinha de atitudes que eu publico no OneDrive também para saber o que pode gerar pontinhos extras e o que pode levar a desconto de pontuação. Neste caso aqui, no primeiro e terceiro trimestre, as atitudes negativas do Jarbas superaram as atitudes positivas. No segundo trimestre, a atitude estava melhor. A organização se refere aos registros no caderno de aula do aluno. Cada 20 páginas registradas geram um 0 a 1 extra na pontuação da nota do aluno.
Aqui eu tenho um resumo então dos aspectos quantitativos de prova, laboratório e tema. Essas notas parciais aqui já apareceram lá em cima no quadro de notas, mas é por aqui que dá para acompanhar de forma mais compacta, concisa, o desempenho do aluno. A soma é a pontuação que o aluno obteve no trimestre, e a nota é o resultado enviado para a secretaria que aparece no boletim oficial da escola. Neste caso, a nota sempre é arredondada no primeiro e no segundo trimestre para baixo, e o excedente é lançado para o segundo trimestre, para o trimestre seguinte. E seu filho estará aprovado se ele conseguir somar um total de 60 pontos no ano. Além disso, ainda aqui tenho um ranking por atividades. Então esse Jarbas foi durante o ano o meu centésimo, número 114 em provas, o número 71 em laboratório e o número 137 em temas. Aquelas dicas que eu falei de estudo eu coloco no boletim e algumas observações básicas sobre a organização do sistema de avaliação. Um espaço para minha assinatura, a assinatura do responsável e a data em que o boletim foi gerado. Espero que isso lhes ajude a compreender como é que funciona realmente a avaliação na disciplina de física. Até o próximo vídeo.